A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Hoje nós vamos conversar com um químico, Francielson, de quê? Queiroz Pereira. Pronto, eu gostaria que Francielson contasse um pouco da sua escalada aqui como acadêmico aqui da UAST, desde a sua graduação, as suas pesquisas, tanto na graduação, mestrado, doutorado, as suas pesquisas atuais. Contar um pouquinho, faça um resumo aí da sua escalada desde até onde você chegou, Francielson. E agradeço aí pelo espaço, eu que agradeço. pela oportunidade de a gente estar conversando aqui e divulgando os trabalhos da Química aqui na UAST. Eu que agradeço poder estar participando, né, desse momento de divulgação que a gente tem dentro da UAST. Né? Sim. É sempre importante a gente mostrar o papel da universidade na sociedade. E eu acho que eu sou um fruto desse importante benefício que a UAST trouxe para a nossa região, porque eu sou aqui da cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, que fica a 30 quilômetros, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei naquele pensamento, se eu vou para a capital, eu não tenho condições financeiras de morar na capital, mas tinha o curso de Química em Serra Talhada. Eu disse, poxa, vou fazer o curso de Química em Serra Talhada. Foi a opção, a oportunidade que bateu na minha porta. Então, a UAST teve esse papel muito importante, não só para mim, meu irmão também é químico, estudou comigo aqui na UAST, a gente terminou a graduação juntos. E só depois de eu terminar a graduação, fiz muito projeto de iniciação científica, trabalhei com análise de água aqui, junto da professora Andréa, no GIAC, Andréa Monteiro. A gente trabalhou com análise da qualidade de água da barragem de Jazigo, mas nesse projeto a gente acabou desenvolvendo muita coisa, trabalhou com qualidade de água de poço, de várias fontes, de bebedouros, tudo. Foi uma pesquisa que a gente desenvolveu bem grande com vários alunos, né? Então foi o meu primeiro contato com a pesquisa, foi junto à professora Andréa Monteiro. E eu ia fazer algumas pesquisas, alguns trabalhos, eu ia para Recife e já fui criando esse contato com a UFPE, né? Qual o índice assim, que você acha que é importante para avaliar a qualidade da água? Um índice assim, que você acha que é um... A gente usava muitos, mas o principal deles, como água potável, tem que ser coliformes fecais totais, que é para definir se a água vai ter uma intoxicação alimentar ou não, se você ingerir. Mas tem outros, como cloro, a dureza da água, que é importante para a gente saber vários processos. Para a indústria, saber a dureza da água é muito importante. Então, o uso que a gente vai dar para a água é que define qual parâmetro é mais importante. O pH entra na conta também? O pH, com certeza. pH, acidez, sólidos suspensos na água, sólidos totais, cálcio, magnésio, todos esses parâmetros, todos eles são importantes. Só que a gente tem que dar o foco exatamente para o uso. Se a gente pensa em uma água potável, a gente tem que pensar em coliformes, que é uma água para ingestão. Né? A gente tem que pensar no cloro que tem na água, nos sais. A gente tem que saber a dureza se a gente for trabalhar na indústria, para a gente saber se pode ou não e se tem que fazer um processo antes de utilizar a água. Né? Então, tudo isso é importante. Inclusive o pH, ouvintes da rádio, a função logarítmica, né? Sim. A matemática entra aí com uma função logarítmica para calcular o pH. Eu sempre, já que o senhor tocou nesse ponto, eu sempre quando estou dando aula, a gente faz muita curva de pH e eu pergunto por que a gente usa uma escala logarítmica aqui? Porque quando a gente faz a diferença de pH, um pH 5, um pH 4 é tão diferente assim que faz tudo isso, a gente mata uma célula se a gente variar o pH em meio na escala. Só que quando a gente pensa, o pH está em escala logarítmica. Quando a gente vai converter isso para números, é uma 10 vezes maior, 100 vezes maior, a ordem de grandeza é diferente, né? Aí, muitas vezes eu digo, eu gosto de apontar para isso, digo, a gente está trabalhando em escala logarítmica, então isso aqui é 10 vezes, não é 1. A diferença não é de 1, não é de meio, é 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Né? Vejo, gente, que a conversa está muito boa, vamos avançando, né? Graduação em licenciatura de Química pela UAST. Na área de analítica. E quando eu fui fazer o mestrado, também continuei na analítica. Em Recife? Em Recife, na UFPE. Na UFPE. Eu fiz as duas seleções, acabei indo para a UFPE e fui trabalhar com a professora Fernanda Pimentel, que ela é engenheira, ficava no departamento de engenharia, só que eu fiz o meu mestrado no departamento de química fundamental, na área de analítica, só que agora o foco foi completamente diferente. E quando eu cheguei lá tinha uma nova
uma nova linha de pesquisa, que era análise de imagens hiperespectrais e quimiometria. Quimiometria é uma área bem conhecida, que é o uso da estatística e da matemática para avaliar dados químicos. E a parte de imagens hiperespectrais, na verdade, a gente tem uma área que a gente chama de espectroscopia, onde a gente obtém espectros, e esses espectros descrevem as características químicas das moléculas. E as imagens, elas fazem um mapeamento, e esse mapeamento você tem uma imagem química de alguma coisa. Então, essa imagem química, ela tem informação tanto química quanto geográfica, que é muito importante para diferentes análises. Aí eu fui trabalhar com isso aplicado à forense. A gente trabalhava com a identificação de falsificações com tintas de caneta. Então, já tinha um estudo com tintas de canetas azuis, que era um pouco mais fácil, tinha diferentes tonalidades, e a gente trabalhou com tinta preta, e a gente via falsificação de cheques, um antigo cheque, documentos, também assinaturas por diferentes composições de tinta, onde a gente fazia esse mapeamento químico e usava a matemática, a estatística para reconhecer as diferenças. Então foi essa parte forense no mestrado, né? Foram 2 anos aí trabalhando com isso, e no doutorado continuei na forense, só que aí já foi Também na UFPE? Também na UFPE, mesma orientadora, mesmo departamento. Só que já foi na área de forense também, só que a gente fez 2 linhas de pesquisa. Que o meu co-orientador, ele era da Polícia Federal, o professor Ricardo Honorato, pesquisador, professor, perito criminal da Polícia Federal. Ele trouxe a ideia, olha, a gente tem uma demanda aqui que é a identificação de manchas de sangue em cenas de crime. A gente tem uma dificuldade de diferenciar quando é uma mancha de sangue, quando é um falso positivo, leva para o laboratório, tem essa dificuldade. Talvez essas imagens hiperespectrais aí ajudem. Então a gente começou com essas imagens para tentar identificar quando era sangue, quando não era sangue, se era um sangue de animal, e sempre aplicando essa quimiometria, que é essa estatística matemática aplicada à química, né? E quando a gente chegou um ano de pesquisa, mais ou menos, só temos outra demanda aqui que tá latente, que era a identificação de plantações de cannabis sativa, também utilizando as imagens. Aí eu disse, então vamos trabalhar com isso aí também. Então, em paralelo, a gente fez essas 2 pesquisas. Essa da cannabis, a gente estava querendo desenvolver uma tecnologia com drone para ver uma imagem de uma grande área e ver onde naquela imagem tinha as roças de cannabis. Também vendo o perfil químico das plantas e tentando correlacionar com a cannabis, né? E foram aí 3 anos, durante 3 anos aqui no Brasil e 1 ano fora. Eu também tive essa oportunidade de fazer 1 ano de intercâmbio. Onde foi? Na Dinamarca. Fui trabalhar com, como toda vez eu estava falando aqui, a quimiometria. O desenvolvedor, um dos maiores pesquisadores do mundo na área de quimiometria e o desenvolvedor de vários dos algoritmos que o mundo usa é o professor Rasmus Broe, e ele veio, dinamarquês, ele veio ao Brasil, um convite da gente, uma colaboração que a gente tinha lá com a FPE, e quando ele veio, não perdeu a oportunidade. Eu já falei, olha professor, tem uma disponibilidade de uma bolsa aqui que a gente está lutando dentro do projeto, e eu posso fazer 1 ano de intercâmbio. Será que o senhor poderia me receber lá? Ele disse, não, vamos lá. Ele assinou a carta, disse, vamos lá, você é muito bem-vindo lá. Passei 1 ano trabalhando com o representante maior da quimiometria atual. Parabéns pela conquista, que ótimo. Então foi muito positivo para mim, e sempre nessa área de forense, né? A química forense, ela foi o foco. De Santa Cruz da Baixa Verde à Dinamarca, dando vários saltos na sua vida, né? Várias conquistas e superando vários obstáculos, eu imagino. Foi. E só na graduação você já tem muitas dificuldades. Eu diria que é até difícil de a gente acreditar quando vai acontecendo. Quando eu estava no processo, uma coisa é você imaginar o que vai acontecer, outra coisa é você estar durante o processo. Primeiro o mestrado, que não era o que eu esperava, a faculdade ou universidade já foi um passo a mais, mas que eu já via com um pouco mais de segurança. Eu vejo meus amigos fazendo, eu vou conseguir. Já o mestrado foi um passo muito além, que se não fosse a professora Andréa Monteiro ter incentivado bastante e abrir esse horizonte, eu não teria essa possibilidade de fazer um mestrado, o doutorado também e o intercâmbio. Então, quando eu cheguei lá, eu até brinquei com a amiga, eu não acredito que eu estou por aqui, né?
E de Santa Cruz da Baixa Verde para Dinamarca é muito longe, né? Estou bem longe de casa, mas foi muito bom. Atualmente tu está trabalhando com o quê? Pronto. Então, depois que eu terminei o doutorado, né? Tivemos aí uma pandemia. E tinha já naquela época do meu doutorado, eu já vi alguns trabalhos que eram voltados para a identificação de microplásticos no meio ambiente, que é um problema mundial, uma preocupação mundial, porque a contaminação de microplástico ela está presente em vários, até alimentos, em várias águas, em peixes enlatados, por exemplo, já é possível identificar alguns microplásticos. Então é uma contaminação que ela vai trazendo malefícios para a nossa sociedade. O plástico ele é necessário, mas tem esse malefício. Então, atualmente, a gente está trabalhando exatamente nessa linha para mitigar os efeitos desses plásticos muito processados, muito industrializados, com vários solventes químicos e está tentando criar plásticos tanto naturais, como também identificar se o processo de descarte da natureza deles, se é um processo onde o plástico vai realmente sofrer uma degradação química e ser degradado. Não apenas que o problema do microplástico é que é um plástico onde você deteriora fisicamente ele vai ficando mini, até chegar ao tamanho micro, mas ele não desaparece quimicamente. Quimicamente ele continua sendo aquele plástico. E continua trazendo malefícios. Exatamente. Já se houver uma degradação química, você muda a estrutura química dele para deixar de ser uma estrutura química que traz um malefício para ser uma estrutura química que ela pode ser decomposta pelos micro-organismos. Então, criar essa nova demanda de plásticos, ou esses novos plásticos, é uma demanda mundial. Já teve reunião na ONU, exatamente voltada para esse tipo de material, essa inovação, e para estudos que verificam se o material está sofrendo uma degradação química. Então, carecem ainda de metodologias para realmente determinar se aquele material dito como biodegradável ele sofre a biodegradação mesmo. Certo? E também novos materiais são sempre bem-vindos, porque plástico a gente tem várias estruturas diferentes. A gente tem plásticos rígidos, termoplásticos, bolsas, embalagens, tudo isso tem que ser investigado. Né? A degradação química só deve ocorrer depois que houver a física ou não? Não. O importante é que o material ele sofra uma degradação química, certo? Porque quando a gente pensa só na degradação física, por exemplo, a gente tem uma fragmentação. A fragmentação, a princípio, ela facilitaria a degradação, só que também facilita o espalhamento desse material pela natureza. Né? Aumenta a dispersão dele. Exato. Então, o ideal é que o material ele já tenha essa capacidade de sofrer uma degradação química desde o início. O plástico ele tem que ter uma resistência. Vale ressaltar que o plástico não pode ser 100% biodegradável em pouco tempo, ele tem que ter um tempo de durabilidade, certo? Que é para ele ter a sua serventia, e depois do descarte na natureza ele tem que ser biodegradável. E a gente tem várias formas de biodegradação, né? As principais é a degradação por raios ultravioleta, que vão forçar a quebra de algumas ligações químicas específicas, em pontos específicos, e também a degradação por meio de micro-organismos, que vão lá e vão consumir esse carbono que está presente nas moléculas e assim vai converter isso em energia para eles, né? Então a gente tem que entender que o material formado, esse novo material, ele tem que ter essa capacidade, ele tem que sofrer essa degradação em um determinado tempo, ele tem que ter a durabilidade dele, depois ele tem que sofrer... Respeitar essa durabilidade. Exato, para ter o uso. Né? Após o uso, quando a gente descarta, ele vai sofrer uma degradação por raios UV? Sim, ótimo. Vai sofrer uma degradação por micro-organismos presentes? Aí é outra preocupação, que hoje em dia também existem as embalagens, que a gente diz embalagem ativa. Por quê? Para proteger um alimento, a gente pode também utilizar óleos essenciais nesses plásticos, e esses plásticos eles vão ter uma atividade antioxidante e antimicrobiana, fazendo com que o alimento dure mais na prateleira, tenha menos desperdício de alimento. Só que esse plástico, por a gente estar utilizando antioxidantes e antimicrobianos, ele pode criar uma resistência aos micro-organismos. Então a gente tem que avaliar a quantidade desses óleos essenciais, quais óleos essenciais são importantes para estar presentes ali para dar proteção, mas também não afetar o fator de biodegradação dele, né?
Então, esse estudo é o que a gente está desenvolvendo aqui, avaliando a degradação, a biodegradação desses materiais, tanto os puros, novos materiais ditos biodegradáveis, quanto também os aditivados e óleos essenciais, porque a gente quer saber qual o efeito da adição do óleo essencial, quanto que eu posso adicionar ali sem interferir no processo de degradação. Em off, a professora Andréa Monteiro estava conversando conosco e ela citou o bisfenol, né? Onde é que ele entra nessa... O bisfenol, ele é um material plástico, um plastificante, muito comum utilizado na indústria para formar diferentes tipos de embalagens. E esse bisfenol, ele saiu um estudo recente agora na Nature relacionando a concentração de bisfenol com o número de crianças autistas, o desenvolvimento do autismo, né? Já existe essa correlação entre... Exato. Então tem esse primeiro indício aí, claro que esses estudos, vale ressaltar que todo estudo que relaciona uma contaminação com um efeito na genética da pessoa, na natureza do ser vivo, ele demanda mais tempo, porque a gente tem que acompanhar e ter o início do estudo e o final. Então, crianças não nascem em 3 meses, são 9 meses, e tem que ter a maturação. Então, já tem esse indício, isso aí já é um alerta, a gente já tem que ficar atento para dar esse freio nesse descarte desenfreado de plásticos, dar prioridade para a preservação, dar prioridade também para a reutilização dos plásticos, para a reciclagem e também, principalmente, o desenvolvimento de novos plásticos que sejam biodegradáveis. Então essa é a importância. Quando a gente traz um contaminante, a gente tem que reduzir ele. Quais as formas de reduzir? A gente não pode tirar de uma vez por todos o bisfenol, mas a gente tem como reduzir os impactos dele. Reduzir os impactos é tentar utilizar menos embalagens plásticas. Precisa ter uma amostra considerável para, estatisticamente, ser algo válido, né? Isso. Como já tem esse estudo, ele já tem um indício, já tem uma amostragem, já tem um estudo que ele tem o seu peso. Só que agora a gente precisa do quê? Mais estudos auxiliares, exatamente para que dê mais corpo, mais peso para a pesquisa. Então, toda pesquisa que é inovação, como esse caso é um artigo publicado na Nature, ele é uma inovação. Ele traz a ciência de ponta. Agora a gente precisa de todos os pontos onde esse artigo, onde esses pesquisadores deixaram espaço para investigação, tem que ser investigados, exatamente para a gente criar um corpo e ter propriedade de dizer, realmente é esse o fato e a gente tem que mudar isso para ontem, certo? Então, toda pesquisa que a gente traz um impacto muito grande, a gente tem que trazer o desenvolvimento dela em todos os pontos que podem ser considerados frágeis ou podem ser considerados inconsistentes, para que a gente dê corpo àquela pesquisa, traga a confirmação. A importância da publicação científica também é essa. A gente coloca o nosso trabalho lá para escrutínio, para análise, para crítica de todos os pesquisadores. Não é para bater palmas só para os artigos, também tem que ser analisados, investigados e reproduzidos, exatamente para a gente ter um peso científico sobre tudo. Então, quando sai um artigo desse, que é muito importante, ele geralmente foi muito bem discutido, foi muito bem avaliado, tem um resultado muito bom. Serve de referência para... Serve de referência, exatamente. Pesquisas. E abre portas, porque a gente olha para... Os cientistas olham e veem essa questão da relação do bisfenol e o autismo. O que é que mais a gente pode estudar? Qual a relação? Quais foram as metodologias utilizadas? Onde eu posso utilizar essa mesma metodologia para fazer outro estudo, né? Que bom. Aí tem aqui, é um mundo de pesquisa. A gente tem um grupo aqui que trabalha, do professor Adriano, desenvolvimento de polímeros, certo? De filmes poliméricos a partir de palma forrageira, que é uma planta aqui da nossa região. Já traz um impacto aqui para a região. A UAST, ela tem esse potencial. Eu digo porque eu estive na UFPE, já estive na Unicamp como pesquisador também. São grandes universidades, mas a UAST ela tem um potencial que eu diria latente maior, porque aqui a gente tem essa necessidade de um desenvolvimento tecnológico muito maior. A gente tem essas possibilidades, essas oportunidades. A gente tem essa nossa vegetação aqui que é diferenciada, onde dá para fazer muitos estudos com ela. Então tem todo esse potencial de desenvolvimento que às vezes as grandes universidades elas têm essa limitação. Por quê? Eles já têm tanto
tantas pesquisas de impacto lá que já são, como eu diria assim, uma moda mundial, né? E aqui a gente traz às vezes uma inovação. Você está falando ainda a produção vegetal está aliada à química aí, né? Produção vegetal, tudo. Temos aqui um laboratório de química bem próximo aqui do curso de pós-graduação em produção vegetal, né? Exato, até a professora Andréa brincou, disse, vai parecer que é orgânica aqui, né, com esse quadro. Sim. É porque realmente a gente é de analítica, os espectros de infravermelho que a gente utiliza, a espectroscopia, a gente usa espectros que muitas vezes a gente precisa de muito conhecimento de orgânica para interpretar, é multidisciplinar. Eu uso estatística e matemática para fazer a interpretação dos dados, uso um pouquinho de programação em MATLAB. Então, a ciência ela não é unidirecional, ela é interdisciplinar. A gente colabora com o grupo do professor Adriano, com essa questão dos filmes a partir da palma forrageira, tem outros revestimentos de alimentos. A gente colabora com o grupo da professora Glória, que produz alguns filmes inovadores, inclusive filmes de celulose bacteriana, certo? Que é um novo tipo de material. Então, existem muitas possibilidades, né? E essa colaboração que a gente tem é muito importante para melhorar o desenvolvimento da ciência. Porque sozinho ninguém faz, não se faz ciência sozinho. A gente faz com conhecimento e com colaborações. A gente vê o que é que os outros estão fazendo, o que é que a gente pode colaborar, né? Claro, a gente tem nossa própria linha de pesquisa, mas a gente sempre tem que estar atento ao que os colegas estão fazendo para a gente poder desenvolver a ciência de melhor qualidade, né? Essas parcerias científicas são muito úteis, sem dúvida. Francelso, muito obrigado. O papo foi... Eu falo bastante, né? Não, mas você falou tanta coisa importante, cara. Eu acho interessante que você mostrou tudo, os passos que você deu até onde você chegou, né? Você detalhou bem alguns pontos das suas pesquisas, tanto a nível de graduação até chegar no pós-doutorado, né? E vejam aí, ouvintes da rádio, que grande contribuição foi Celso e os parceiros dele, como você citou, o professor André Monteiro, o professor Adriano, os seus orientadores, fala outras pessoas. Ricardo, como é o nome do estudante? O Joab aqui, que é meu Joab também, que também tem contribuído bastante, tenho certeza disso. Com certeza, né? Então, como eu disse, sozinho ninguém faz ciência. A gente tem que ter um aluno de iniciação científica, a gente tem que ter, às vezes, um mestrado, se tiver um mestrando aqui. A gente tem o professor colaborador, a gente tem o próprio grupo fechado ali, né? Então, sempre é isso. Só se eu puder concluir aqui a trajetória, eu acho importante frisar que sou aqui da região, fiz a minha graduação na UAST, fiz meu mestrado e doutorado fora, mas voltando para cá, eu acho muito bom, porque eu trago toda essa bagagem que eu tive fora, voltando aqui para a UAST, para ajudar também a desenvolver a pesquisa dentro da UAST, né? Então, muitas pessoas têm essa ideia de, vou fazer aqui, vou sair e vou procurar os grandes centros de pesquisa. Eu acho que às vezes a gente tem aqui um centro de pesquisa tão bom, que se a gente for lá fora, fizer um mestrado, um doutorado, e voltar para cá com o conhecimento e a bagagem que a gente tem lá, une com o conhecimento e a bagagem dos professores daqui, e a gente cria grandes pesquisas, né? Então, eu sou o primeiro pesquisador na área de química aqui, que vem para o UAST, o primeiro pós-doc, certo? Espero que não seja o último, que venham mais e mais para a gente desenvolver mais linhas de pesquisa aqui na UAST, utilizar todo o potencial que a unidade acadêmica de Serra Talhada tem. Você não será o único, porque a Rádio UAST está divulgando aqui seu trabalho, é importante essa entrevista, enriquecedora, né? Muita gente vai assistir esse vídeo, você será uma grande referência para muitos que virão e outros que já estão aí pesquisando também, né? Foi muito boa a entrevista, só agradecer pelo bate-papo, pelo espaço que você deu para a gente falar um pouco sobre o seu trabalho, tá? A Rádio UAST é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Cliquem no joinha, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Boa sorte. Até mais.